André Kfouri, Gabigol foi egocêntrico, escolheu a hora errada para falar sobre isso, tá certo, tá errado, queria te ouvir, tudo bem? Tudo bem, William, tudo bem, amigos, uma ótima noite a todos. Não, ele foi Gabigol, ele foi o Gabriel. Qual é a surpresa, né, de numa entrevista, logo depois de um título e ainda no campo, com a comemoração do Flamengo em andamento, a torcida do Flamengo pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, vibrando com a única conquista de um ano que se encaminhou para algo frustrante, não que a noite de hoje seja frustrante, a temporada do Flamengo em relação ao que ela se propôs é uma temporada frustrante. A noite desse domingo é uma noite de muita alegria, porque é um título conquistado com todo o mérito. Sim. E assim deve ser celebrado. A noite é do Flamengo, a noite é dos campeões, a noite é do Gabriel. Ele fez 2 gols na partida de ida. A noite é dos flamenguistas, não de um flamenguista. Perfeito. E o Gabriel, perguntado, então não é que ele se apresentou porque tinha algo a dizer e sem ter sido perguntado a respeito de nada, saiu falando, criticando quem ele achava que deveria criticar, passando os recados que ele achava que tinha que passar e espontaneamente falando sobre o seu futuro, que é sair do Flamengo. Ou seja, na noite em que ele é campeão, ele anuncia que não jogará mais no Flamengo. Ele foi perguntado. Como fez Cristiano Ronaldo uma vez, né? Exato. Depois de uma Champions League. Ele foi perguntado. A resposta poderia ter sido, hoje à noite é do Flamengo, de comemorar o título, nós vamos deixar esses assuntos para um outro dia. Poderia. Se ele tivesse feito isso, eu o elogiaria aqui. Mesmo que as coisas já estivessem resolvidas como estão. E que muita gente aqui entre nós, o Pedro tão bem informado, nossos repórteres sempre bem informados, os sites dos nossos concorrentes muito bem informados também, mesmo que todo mundo já soubesse, já tivesse até publicado, ele poderia dizer, esse assunto não é para agora. Agora o assunto é o Flamengo. Mas não, ele resolveu chamar a atenção, ele achou que era correto, que era o momento apropriado para fazer isso, e assim, eu não diria que ele foi egoísta, egocêntrico, vaidoso, nada disso, ele foi o Gabriel que todos conhecem. Se ele tivesse tido alguma outra atitude, eu disse que eu elogiaria, sim, eu elogiaria, mas disse, eu diria, estou surpreso. Estou surpreso por ele ter sido sóbrio e não ocupado um momento de foco, de holofotes, para falar sobre si. De qualquer forma, também, o assunto Gabriel fica ou não fica, o assunto Gabriel joga ou não joga, acompanhou o noticiário do Flamengo com maior ou menor destaque durante toda a temporada. Então, seria até estranho se no momento em que o Flamengo ganhasse um troféu, finalmente ganhasse um troféu em 2024, esse assunto também não estivesse nas manchetes. Hora errada para falar sobre isso, Vitor Birner, na sua opinião, ou não? Ok, como disse o André, Gabigol foi Gabigol. Tudo bem, William? Tudo ótimo. Boa noite a você, sua chave está intacta no chão. Muito obrigado. Também, boa noite ao professor Celso. Não entro na casa da minha namorada, vou dormir na rua. Ao André, aos fãs do esporte. É óbvio que a hora é completamente inapropriada, mostra uma tremenda falta de compreensão do contexto, do momento. Eu concordo com o que o André falou, né? Não era hora para isso. O Flamengo fez um jogaço. Vou repetir. Mais um jogaço. Uma senhora atuação num jogo disputado em nível muito alto para os padrões brasileiros. Verdade. Houve diversos destaques no jogo de hoje. O Gabigol estava jogando mal. Foi substituído. Os gols que ele fez para o título foram essenciais e o colocam ainda mais no patamar alto do Flamengo. Continuaria mesmo sem os gols elevam ainda mais. E foi o que ele fez que a gente pode destacar na temporada. Muito importante, mas só isso. Quando ele não jogou antes, dava para entender o porquê. O treinador que ele criticou, se foi o Tite, que ele não citou o nome, foi o mesmo que dúvida? Foi o mesmo que chegou a convocá-lo para a seleção brasileira. Você tem alguma dúvida? Foi o Tite. Não, foi o Tite. O mesmo que chegou a convocá-lo para levá-lo para a seleção brasileira. E tinha o Pedro. Sim. E o Gabigol quer jogar de 9. Então, são diversos aspectos que mostram que o Gabigol pensa muito em si. Eu acho que não tem nenhum problema nisso. Eu acho que ele sair do clube em que ele poderia terminar a carreira de uma maneira maravilhosa e como o segundo maior jogador da história do clube, não melhor, maior o Zico, da história do clube, isso talvez não aconteça mais. Ele não termina assim? Tem que esperar um pouquinho mais agora para entender, né? Porque assim, a história está lá.
O comportamento dele, as coisas que ele fez, que a gente discutiu muito Perfeito. aqui, a gente vai relembrar, evidentemente, acontecer, mas a história está lá. E ele termina a história, em 180 minutos, ele foi fundamental nesse agregado de 4-1, William, fundamental pelos 2 gols. Dentro de campo, quando a gente olha principalmente as finais, sim, ele é. Se você for olhar as finais, ele podia ser até o maior, mesmo não podendo ser. Porque pelos gols que ele marcou em finais, quantos gols ele marcou em finais, em quais finais, ganhando ou perdendo o Flamengo. A questão é a forma. Porque uma coisa que torna um jogador muito grande no clube é a maneira como o jogador trata o clube. E a maneira não é como só o que ele ele sai faz também. em campo. Né? Ele é um dos maiores, mas a maneira como ele trata o clube. E você anunciar a saída no ano em que o Flamengo consegue o seu melhor momento na temporada, o que faz com que toda a imprensa e flamenguistas e torcedores dos outros clubes nesse momento, em vez de discutirem a partidaça que o Flamengo fez, falem do personagem que vai embora, aí eu acho que ele errou. Quero te... Como fica, qual o tamanho do Gabigol, da história do Gabigol, na história do Flamengo? Então, são 13 títulos, média aí, arredondando de 1 gol a cada 2 jogos, 160 gols, gols em todas as finais de Libertadores, um cara que assim, era abraçado por torcedores de outros clubes, pelo carisma e tal, etc. A gente vê a molecadinha, né, que adora o Gabigol e tudo, envolvido em uma série de polêmicas, e do último ano para cá teve muito mais polêmica do que gols, mas que fecha, como lembrou o Pedro, com esses 2 gols contra o Atlético Mineiro no jogo de ida. E agora? É hora de fazer o levantamento. Como fica? Tudo bem, prof? Boa noite, William, companheiros, fãs do esporte. Boa noite. O André falou em Gabigol sendo o Gabigol. Eu diria que existem 2 Gabigóis, né? 2 Gabigols. Aquele do campo, que fez tudo isso que você falou e que, na minha concepção, é pelo menos top 10 na história do Flamengo, como um todo, considerando todas as posições, né? Por exemplo, ele fez tudo isso, só hoje alcançou o número de títulos do Júnior, que até por não ser um atacante, nunca é colocado naquela briga com o Zico, mas eu acho que é um cara com peso suficiente para isso. Então tem esse Gabigol, o Gabigol do campo nunca decepcionou, à exceção daquele período de baixa, e mesmo assim ele fecha a participação dele em alta, com um título que veio muito dos pés dele. Dos 2 gols e do lance de 1 gol que saiu do pé dele. A última impressão em campo foi essa. A última impressão fora de campo é essa, parecida com tudo que aconteceu ao longo da carreira dele. Essa relação turbulenta, e eu digo ao longo da carreira, certa vez eu trabalhei num lugar em que as pessoas estavam meio relaxando, e eu brincando, e mais ou menos brincando, coloquei um cartaz na porta assim: a vida não acaba aqui. Sempre haverá alguém trabalhando com você em outro lugar. Então o seu Gabigol agora está indo para o Cruzeiro. E o Cruzeiro sabe da bomba relógio que o Gabigol é capaz como profissional. Esse é o outro Gabigol. Na história, já que você fez uma proposição histórica, e aí eu vou concordar com o Pedro, o que fica é o que o cara fez com a bola no pé. Hoje ninguém lembra que Leônidas da Silva saiu do Flamengo brigado. Hoje ninguém lembra que Zizinho saiu do Flamengo magoado. Eu dei 2 nomes aqui que eu acho que estão na frente do Gabigol na condição de vices do Zico. E tem mais. Isso que aconteceu hoje valoriza e diferencia ainda mais o Zico. Você não imaginaria o Zicão fazendo uma isso. dessa. Nem que estivesse para sair, nem que estivesse magoado. Então, cada um na sua. Cada um toma as atitudes que quer tomar no momento que acha que deva tomar. Só que tem que assumi-las. E isso o diferencia, principalmente como profissional, né, mentalidade. O jogador de futebol com a bola no pé é outra coisa. É esse que vai ficar no imaginário de toda uma geração de rubro-negros que vão contar para os filhos e netos. Eles vão contar. Eles não vão contar desse depoimento de hoje. Eles vão contar dos 2 gols que ele fez numa final contra o River Plate, que parecia perdida. Que fez em outra final, que fez em outra final. E várias outras. Peguei só o ponto máximo. Estou falando só de Libertadores. Né? Aquilo que ele fez com a camisa do Flamengo o colocaria no panteão dos imortais de qualquer clube de futebol da América do Sul. Não, mas ele está. Está. Isso Justamente. discutível, Ele está. Isso não é discutível. A questão
A atitude dele hoje não tem nada a ver com a carreira futebolística e a passagem pelo Flamengo. A importância dele nos resultados do Flamengo, isso daí tudo é intocável. Não, e o que eu Então, uma conquista dele e ninguém pode mexer, quem estiver mexendo com isso, porque ele simplesmente disse que vai embora no momento em que o clube festejava, ou seja, é o segundo maior jogador da história do clube, dizendo que vai embora numa temporada em que ele não foi bem, que ele jogou uma final boa, criticando diretoria, treinador, com questão de doping, por questão comportamental, dizendo que vai embora no momento em que a nação flamenguista está em festa, como se a ida dele... E gritando fica Gabigol, né? E gritando fica Gabigol, a ida dele, nesse momento, declarada, porque ele trocar de clube é um direito do trabalhador. É indiscutível isso. Isso daí não é uma coisa que a gente pode questionar. Claro, não houve acordo, não houve conversa, tudo bem, ok, vou seguir meu caminho. Troca, se ele quer o contrato, se ele vai ganhar mais, Sim. se ele não gosta da diretoria, se ele está cansado dos colegas, eu sei que não é isso. Né? Seja o que for, é um direito dele. A forma como se faz isso também é um direito. A forma aí, cada um avalia de uma maneira. É lógico, quando a gente for contar a história do Gabigol, a gente vai contar, primeiro, os gols que ele marcou contra o River Plate, o fato dele ter feito gol em todas as finais de Libertadores, como ele era um jogador polêmico, quantos gols ele marcou pela equipe, e aí, no final, a gente conta que a saída foi assim. A ordem das coisas será essa. Isso não é uma coisa que vai ser alterada com o tempo. Mas era simplesmente o fato de ele segurar 1, 2, 3 dias, falar, olha, não quis falar porque o clube estava em festa, eu vou trocar de clube, agradeço muito e vou embora. É só isso. Mas é o meu jeito de pensar, não sou dono da verdade. Aí não seria o Gabigol, seria o Gabi Birner. Não. Ou cada um de nós aqui. Eu também me seguraria. Assim. Agora eu não tenho um décimo da competência que ele tem com a bola no pé. Numa dividida entre o que ele fez pelo Flamengo, jogando, e episódios como esse, nos tempos que a gente vive, isso aí é cada vez mais fluido, né? Daqui a pouco tem a outra polêmica, a próxima polêmica que ele fizer aí no Cruzeiro, todo mundo já vai esquecer. Eu não tenho dúvida que numa dividida, até porque era uma saída cantada. Não era uma saída surpreendente, não é o ídolo no auge que está dizendo estou indo embora. Não era isso. Mas é impactante. O cara é muito grande. Ele é muito grande. Porque ele também puxa a decisão. Até sexta-feira a gente debatia aqui se a diretoria ia pensar em dar um contrato de 2 anos ou mais pelo gol dele na final ou não. Ele virou e falou, não, vem cá, quem está decidindo ir embora agora sou eu. Porque ninguém me ofereceu. Ele puxa também a decisão para ele, para não ficar como algo eu queria, a diretoria não me queria. E isso tem uma mudança de perspectiva. Mas quer ver? A gente tem inclusive o trecho. Semana. A gente colocou uma tela aspas, mas a gente tem o trecho. É melhor ouvi-lo e vê-lo, né, falando. Vamos lá. É um carinho enorme que eles têm por mim, eles sabem que é recíproco. Então, como eu falei ali já, não vou ficar. É um time que eu amo. Como eu falei, muita gente sabe, durante esse ano foi um ano conturbado, mas acho que acaba da melhor maneira. Me dediquei bastante para essas finais. Já há um bom tempo atrás, não creio eu que foram 2, 3 semanas que fizeram estar bem para as finais. Todo mundo sabe o que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Apertaram a mão da minha família e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta, então creio eu que é o momento de eu sair. Olha, a pesquisa, eu concordo com o Mauro também. O Mauro pediu licença e agora assino embaixo que ele falou. Falar do Gabigol na hora que o Flamengo consegue um título é dar muita importância a esse sujeito mesquinho. Ele é mesquinho. O anúncio dele após o jogo de que ele iria embora do Flamengo foi tudo premeditado, tentando abafar uma conquista do time que o abrigou, até que ele jogou bem durante um tempo. Para 2 anos que ele não joga nada. Ele jogou bem. Na verdade, ele brilhou em uma partida em 2 anos. E se aproveitou desse momento de festa, de confraternização, de celebração, para chamar os holofotes sobre ele. Mas espera aí, eu tô com o que o Marra falou. Precisava ter sido hoje. Ele quer chamar os holofotes para ele com um rancor de uma coisa já premeditada. Ele está jogando no Flamengo, ele continuou treinando no Flamengo, jogando decisão, já pensando o seguinte: se ganhar, se for campeão, eu vou atirar. Ou seja, ele não pensou no Flamengo, ele não pensou na conquista, ele não pensou na comemoração com seus companheiros. Ele pensou em dar um troco. Então eu não vejo também, acho
Acho. Comemora com os companheiros, vibra, dá a volta olímpica. Ele não dá entrevista nunca. Quantas vezes os nossos repórteres ficam na zona mista e ele passa desdenhando? Dá uma olhadinha e passa direto. Não dá nem atenção para os repórteres ali. Então, ele já estava premeditado. Se ganhar, é o meu momento. Ele tem todo o direito, mas eu não concordo. A questão é, por que o Gabigol foi divulgar, fazer isso tudo logo após o título do Flamengo? Qual é a necessidade de fazer isso? É chamar muita atenção, é querer sempre ser o foco da notícia. É muito individualista. Ele roubou a cena até mesmo do amigão dele, o Felipe Luiz, que foi campeão de maneira justa em seu apenas 9º jogo comandando o Flamengo. O Felipe Luiz foi campeão. Isso não tira o mérito dele não, sabe por quê? Porque foram 4 jogos na Copa do Brasil e 4 jogos extremamente difíceis. Sendo que um deles numa estreia dele, que foi contra o Corinthians. Vocês vão se recordar disso. E no jogo da volta teve a questão do Bruno Henrique expulso e ele teve a inteligência, a eficácia de fazer uma substituição e conseguir anular o adversário. Enfim, o Gabigol errou até nisso. Precisava ser logo após o jogo. Esperava para segunda-feira. E sabe por que poderia esperar para segunda-feira, no caso hoje? Porque eu sabia que ele ia para o Cruzeiro desde sexta-feira à noite, quando uma pessoa do Cruzeiro me contou, falou, espera passar o jogo, na segunda-feira você publica. Para isso não ser a notícia, Flamengo sendo campeão ou não. Estava tudo combinado. Tanto é que, quando o Gabigol dá a entrevista dizendo que vai sair do Flamengo, eu ligo para a pessoa, tanto é que eu demorei a entrar numa live aqui de pós-jogo, eu ligo para a pessoa e falo, cara, o Gabigol está dizendo que está saindo. Deixa eu soltar logo isso, deixa eu soltar logo isso. Aí a pessoa vai, solta, só não fala o meu nome. E é isso. Ou seja, tanto é que vários materiais aí em redes sociais do Gabigol já foram divulgados. Por quê? Porque estava tudo pronto. O negócio está fechado há um mês mais ou menos, 40 dias mais ou menos. Tudo acertado. E que ele seja feliz no Cruzeiro, gente. Não é para torcer contra o Gabigol. Acho que o ciclo dele de fato chegou ao fim no Flamengo. Só que foi tudo feito de maneira pensada pelo jogador nesses últimos dias. E como tudo que envolve Gabigol, as polêmicas que envolvem Gabigol, as pessoas sempre discutem. Mas isso aconteceu naturalmente ou foi pensado por ele? Ele vestiu uma camisa do Corinthians ou foi um acidente que aquela foto vazou? E fica a pergunta também, foi espontaneidade ou o Gabigol escolheu de forma cirúrgica o momento para anunciar que estava saindo do Flamengo, dividindo o noticiário com mais um título que ele conquista? Também vamos fazer essa pergunta e tentar respondê-la ao longo do Seleção que está começando. Vamos fazer algo mais simples. A decisão é sua. Vamos brincar de gestor de futebol. Você tem que decidir, a caneta é sua. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato para o Gabriel. E já adianto a minha. Eu acho que o Flamengo acerta. Acho que o Gabriel não fez por merecer mais do que 1 ano de contrato. E se ao final desse ano ele estivesse jogando super bem como ele está agora, você oferece mais 1. Eu entendo o Flamengo, eu teria feito exatamente o mesmo. Não abre mão, oferece mais 1 ano. Ele não quis, ele achou desrespeitoso isso. Eu acho que o Flamengo acerta. E para você? Eu agradeceria, reconheceria que ele é o grande jogador de uma geração, um jogador para ser lembrado para sempre como um ídolo e vai caber a ele também construir essa relação no futuro, né? Porque tudo que ele disser daqui para frente vai ser usado para o bem ou para o mal nessa relação que ele tem com o torcedor do Flamengo. Tomara que ele tenha a inteligência de saber preservar tudo que ele construiu, mas que a vida dele siga. Ele tem uma excelente proposta com 4 anos de contrato, dizem agora, né? Com o Cruzeiro para seguir a vida. Muito obrigado, foi muito bom até agora, mas acho que essa relação esgotou, cara. Eric, Flamengo erra ou acerta oferecer 1 ano de contrato? Eu encerraria de forma mais digna, eu não daria nem 1 ano, porque eu acho que 1 ano é uma provocação para um jogador do tamanho do Gabriel. Vocês acham? Eu acho. Eu não daria 1 ano, não. Eu encerraria agora, obrigado. Por que provocação? 1 ano ganhando 2 milhões de reais por mês. Porque ele olha pro Bruno Henrique e o Flamengo deu 3 anos pro Bruno Henrique. Eu acho que errou. Tudo bem, mas é um ponto. Mas ele olha os outros jogadores todos que renovaram de uma forma mais ampla os seus contratos. Ok, porque quando você dá 1 ano, claramente você não confia nesse jogador.
Você não está confiando nele. Você está dando um ano quase... A gente falou, acho que, sobre isso no Seleção. É quase que assim, ó, estou te dando um ano de satisfação, entendeu? Mostrando para a torcida, para não sei o quê. Então, eu acho que é uma relação... Exato. Eu prefiro o outro Eric que falou que um ano era tipo assim, ó... Vamos... Não sei se foi você agora. É quase uma sociedade. Vamos ser sócio? Eu te dou mais um ano, ó. Vamos ser sócios? Se ao final desse ano a nossa sociedade for bem sucedida, a gente renova por mais um ano. Isso olhando pelo lado do Flamengo. Mas eu acho que isso não é muito, assim... Eu não acho isso muito digno. Sabe por quê? Assim, o tamanho do Gabriel fosse um outro jogador, talvez fosse legal dar o Real Madrid deixou o Cristiano Ronaldo ir embora, porque entendeu que era o momento dele sair. O Raul foi embora, o Gabriel foi embora. Você está comparando com jogadores que estão muito em final de carreira. E eu já discordei da forma como o Flamengo geriu a saída do Everton Ribeiro, que é um jogador que é uns 6 anos mais velho do que o Gabriel. Também ofereceram um ano para o Everton Ribeiro e ele foi por 3 para o Bahia. Na época eu já discordei porque eu acho que, assim, primeiro que eu acho que o futebol do Everton Ribeiro ele tinha mais para entregar e usaram, assim, o ano passado não teve uma pessoa do Flamengo que se destacou ano passado, você falou assim, nossa, esse ano foi show do Flamengo. O Flamengo teve uma série de decisões equivocadas de diretoria com relação a planejamento de treinador, o ano foi ruim, nenhum jogador rendeu, e aí você fala assim, não, beleza, então já que o Everton Ribeiro não rendeu, ele não tem mais para render. Acho que ele está mostrando no Bahia a quantidade de futebol que ele tem. E aí eu acho que o Flamengo devia mais ao Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro é um dos símbolos da reconstrução do Flamengo como esse Flamengo vencedor que a gente vê hoje. Então já acho que errou. Agora, com o Gabriel, é ainda mais... Sei lá, eu não consigo entender você oferecer para um dos caras que é o maior ídolo do seu time, de 5, né? desses últimos 6 anos. Depois de ter dado um de 5. E aí eu acho que é esse o meu ponto. O meu ponto é assim, eu não estou falando de hoje, porque você está falando hoje, né? Eu daria hoje 1 ano de contrato, 2 anos, 3 anos. Quando o Flamengo ofereceu esse ano. Então, só que acontece que essa renovação ela está sendo discutida desde julho de 2023. Um ano que... Eu estava até olhando aqui os números do Gabriel. Não foi o melhor ano dele, mas ele fez 20 gols. A gente tem ele ano a ano para colocar. Ano passado, ele fez 20 gols ano passado. Não é um ano horrível. Esse ano, de fato, 7 gols. Ano passado foram 20 gols. Num ano, de novo, que se você pegar... Qual jogador do Flamengo do ano passado foi excepcional? Até mesmo o Pedro, que teve bons números, também não foi, assim, a unanimidade. Mas veja como no ano passado, ele faz 58 jogos e ele faz como titular 45 e 13 no banco. Veja como vai crescendo ao longo do tempo o número de jogos em que o Gabigol vai para o banco. Sim, porque 11, o contexto 22, também era o Tite. O Tite e o Pedro, né? Sim, porque o Flamengo tem o Pedro. E se demonstrou ao longo do tempo que ter Pedro e Gabigol, um jogando e outro no banco, virou um problema para os dois. Sim. Pedro deu defeito quando foi para o banco. Gabigol dá defeito quando vai para o banco. Os dois são concorrentes na cabeça deles por seleção brasileira, embora não consiga enxergar hoje o Gabigol concorrente por seleção brasileira, mas ele se enxerga assim e o Pedro, portanto, passa a ser um concorrente. Então foi muito difícil também administrar, o que deveria ser uma solução, ter 2 centroavantes desse nível no futebol brasileiro, foi também um problema. Então você tem um jogador como o Pedro, e aí você tem que tomar uma decisão. E por isso que eu não acho desrespeito um ano. Eu acho que um ano para um jogador que ganha 2 milhões por mês é assim, você está com esses números aqui muito ruins. Você está com uma possível suspeição por doping. Eu acho que é menos o dinheiro. Eu acho que é menos o dinheiro. Da idolatria. Talvez se você oferecesse 2 anos com menos dinheiro, é mais... Eu também acho. É mais... eu acho mais correto. Eu acho que um ano é para um jogador que tem 35 anos. Ainda mais para quem ofereceu 5. A negociação tinha travado com 5. É isso que eu ia falar. Eu acho que o contexto, toda a renovação foi maltratada por essa gestão. Pode ser. Foi maltratada quando oferece 5, que acho que também não fazia sentido oferecer 5. Nem naquela época. Uma coisa é oferecer 5 quando o cara acabou de ser campeão da Libertadores. Depois de 19, ou depois de 2022, que ele acabou de ser campeão da Libertadores e fez o gol do título. Agora... meados de 2023, eu acho que não fazia sentido se oferecer 5. Porque para mim, é muito difícil oferecer 5 anos de contrato para qualquer jogador. Eu acho que no contexto de hoje é complexo. Aí ofereceu 5. Aí, 6 meses... Aí fala, não, tá tudo apalavrado. Essa notícia chegou para todo mundo e não foi vazada. Porque, né, a gente que é jornalista sabe, quando se vaza uma notícia, se tem uma intenção. E não foi vazada à toa. Foi vazada a notícia, pelos 2 lados. Aí, todo mundo tá dando. O Gabriel vai renovar por 5 anos. Daqui a pouco, o Landim não assina. Então, assim, eu acho que não é profissional isso, entendeu?
Rizek, só isso. Eu acho que para um gestor de uma empresa, você acerta uma coisa com uma pessoa que é importante dentro da sua empresa. Você acerta o negócio. Tá tudo apalavrado, você vaza para todo mundo que isso vai acontecer, você gera uma comemoração, você faz foto. A matéria do GE hoje, da Letícia Marques, fala que foram feitas fotos com o Gabriel, de divulgação. Aí faz foto e... não, melou. Nesse ponto eu concordo com você. Se você dá a mão e assume o compromisso, óbvio que isso eu não estou discutindo. Eu acho que nesse contexto todo... Estou apenas avaliando mudou assim. de ideia. Ok, o clube tem direito de mudar de ideia também. Depois dos 5 anos, eu não quero mais 5 anos, eu acho que não vai dar, mas aí reavaliei. Então, aí encerra o ciclo. Como outros clubes fizeram. Até porque aconteceram coisas por isso. Sim, aí depois foi desenrolado. Veio a questão do doping, veio comportamentos que o Flamengo julgou inadequados. Teve um episódio importante. Eu não estou dizendo que o Gabriel é super só vítima nessa história. Não só acho que... Por isso que eu estou falando do negócio complexo, do Everton Ribeiro, de outras renovações que eu acho que foram mal geridas por uma gestão que, para mim, é pouco profissional dentro do Flamengo. Essa gestão do Rodolfo Landim, apesar de ser muito vitoriosa, ela não é profissional. Ela é uma gestão que acaba surfando muito no dinheiro que tem, em alguns acertos que faz, mas tem muitos erros. Se esse time fosse melhor gerido, ele não passaria o ano passado sem ganhar nada com o elenco que tinha, com a grana que investiu. Então, assim, tem uma série de aspectos dentro da gestão do Landim que eu acho tenebrosos, né, em termos de profissionalismo. Acho que ele não é profissional. E acho que a questão do Gabriel é isso. Só que aí o Gabriel é um personagem muito ainda mais interessante, porque o que ele fez ontem, soltou o vídeo lá do... Então, aí vem uma faceta... Do Timaya, né? O vídeo... Aí você vai falar, pô, não estava planejado isso. Então, aí editou depois do jogo o vídeo, né? Não foi no vestiário que ele filmou. Aí vem essa faceta do Gabigol. As coisas que acontecem com ele, elas são, assim, coincidência... Mas ganhou aqui não renovar, né? Bom, eu não renovaria. Você também não renovaria. Eu renovaria por um ano. Eu não renovaria. Eu renovaria por um ano. Eu não geraria dessa forma. Eu teria oferecido lá atrás, em julho de 23, pelo menos 2 ou 3 anos. Ganhou aqui. Obrigado por lembrar disso. Ganhou que não renovar. E assim, eu acho que tem uma questão que a gente se pergunta sempre sobre o Gabigol. Mas isso aqui aconteceu por acaso? Foi um acidente que ele estava usando uma camisa do Corinthians e vazou a imagem ou foi pensado? Foi algo planejado? Falar justamente ontem, o Flamengo acaba de ser campeão. Com ele grandão, né, cara? Tinha feito o jogo que fez no Maracanã. Será que foi assim, por acaso, que essa notícia surge justamente ontem, que ele dá a entrevista que dá? Ou era também pensado de que hoje, como estamos aqui no momento, Gabigol, pelo tamanho que tem, divide as manchetes com o pentacampeonato trabalho do Flamengo. Bruno Cortes ontem, que estava marcando o Gabigol e provocou o Gabigol a essa declaração. Se ele queria falar ou não, a gente não sabe. Mas ela nasceu a partir de uma pergunta, que é o que o repórter tem que fazer. Então, o trabalho do Bruno ontem foi espetacular. Estou no time dos que acham que o Gabigol é muito inteligente, que de bobo ele não tem nada e que essas coisas são muito pensadas e que foi o momento bem escolhido para que hoje ele estivesse dividindo as manchetes, o que, aliás, faz parte do pacote Gabigol. Estou vendo ali ao lado dele o assessor do Flamengo, Vinícius, só vejo o balãozinho assim, pô, hoje dia de título, cara, vamos ter que lidar com isso também, mandar nota, porque foi um assunto que é muito grande, que você não tem como fugir mesmo em dia de título. Foi às claras, né? Ele poderia fazer isso hoje, ele poderia falar o seguinte, hoje não é dia de falar sobre isso, hoje é dia de falar de Flamengo e não de mim. Ele dividiu o protagonismo com o título, né? Isso é um fato. Por exemplo, o que eu acho, opino, que seria o mais simpático e justo até com o tamanho da conquista. Hoje não é dia de falar de mim, é dia de falar do Flamengo, no momento oportuno vocês vão saber. Como jornalista, eu quero saber antes. Fico feliz de ter um fato para trabalhar sobre ele. Mas como analista de comunicação, me parece que seria muito mais apropriado você falar que hoje é dia de Flamengo, amanhã eu falo de mim. Mas ele não consegue. Falou porque foi provocado ou ele falaria de qualquer maneira? Tudo bem, ele pode ser provocado e pode falar isso. Mas o Bruno hoje não é dia de falar de mim. Ele poderia ter falado isso. Ele escolheu falar. Gente, eu acho que ele escolheu falar e eu acho que ele escolheu falar pela forma como foi conduzido. Né? A gente pode discutir se ele está correto ou não. E eu concordo com você. Eu acho que ele dividiu o protagonismo. Claro. Tanto é que ontem as manchetes eram título do Flamengo, Gabriel. A gente então, assim, aqui hoje está dedicando boa parte do programa. Ele conseguiu isso. Mas eu acho que foi intencional. Claro. O tamanho dele no Flamengo. Ele sabe o tamanho que tem, eu acho que ele foi intencional porque, assim, os caras vão me tirar pra nada...
então eu vou mostrar para eles o meu tamanho. Eles Eu acho que é também essa têm. briga, entendeu? É a briga de egos. Claro. Se o E aí, Varela quis vestir uma mostrar o camisa tamanho. do Corinthians, vai ser uma nota de rodapé. Não, o Varela não foi defender os amigos no Uruguai ali no E o tamanho Seria um dele. caso, você imagina o Gabriel indo defender a confusão que ia ser isso, cada um com seu ônus e bônus. Não, e o tamanho dele se mostra a partir do momento que o Flamengo desembarca no Rio de Janeiro e, em vez de estar a torcida toda ali para festejar o título, tem parte da torcida ali criticando o Marcos Braz por causa da não renovação. Esse é o tamanho do Gabriel. Então, eu acho que, Rizek, você pode não gostar do Gabriel, tem uma parte da torcida que com certeza detesta, eu não sei porcentagem, não sei se a galera está mais feliz, está mais triste ou não. Fato é que ele é um jogador que desperta todas essas emoções dentro de uma torcida que é simplesmente a maior torcida do Brasil. E você não ignora isso. Eu acho que você ignorar isso é amadorismo da sua parte como gestor de futebol. Porque o futebol, ele é isso. O futebol ele é feito de grandes nomes que vão mobilizar grandes multidões. O Gabriel não é do tamanho que é à toa. Ele fez coisas muito importantes pelo Flamengo. Ó, esse ano já mexeu com a torcida do Corinthians, com a possibilidade do clube, aventada pelo clube, de levá-lo. Com a do Palmeiras, pela conversa que houve de uma possível troca Gabigol e Dudu. E agora com a do Cruzeiro. Idolatria. E outra, escolheu o momento errado, Mauro, de anunciar sua saída do Flamengo. Se você já quiser falar sobre o jogo também, sobre o Felipe Luiz, pode emendar, Mauro César Pereira. Sobre o Gabriel, vou tentar até trazer algumas informações que eu apurei pela manhã. É óbvio que ele agiu errado, nada surpreendente, né? Isso aí, ele é assim, né? A autocrítica ali passou longe, né? Nenhuma autocrítica. Ele e o Renato Portaluppi poderiam travar o duelo da falta de autocrítica no futebol brasileiro. Quem viu o jogo, Palmeiras 1, Grêmio 0, e vê a entrevista do Renato depois, é uma coisa surreal. Assim, o time do Grêmio um horror. E parece que não, né? E o Gabriel também, o que ele falou em campo? Primeiro, eu acho até meio covarde você atacar o Tite, que é um técnico que saiu embaixo do Flamengo. A torcida, em sua maioria, não gosta dele. Alguns detestam o Tite, já não gostavam, passaram a gostar menos ainda. E alegar que o técnico não respeitou. Olha, se não houve nada no bastidor que justifica essa afirmação, o que ele queria que o Tite fizesse? Barrasse o Pedro para ele jogar? Alguém faria isso? Ou tirar o Cebolinha para ele jogar? Ou depois o Luiz Araújo? Todos jogando muito mais do que ele. Muito mais do que ele. E o Bruno lembrou aqui já... pegando jogo por jogo, que houve uma ocasião em que o Carlinhos entrou antes do Gabriel. Todas as vezes que o Carlinhos entrou, o Gabriel estava suspenso ou estava machucado. Suspenso ou machucado. Aí entrava o Carlinhos. Então nem é verdade que o Tite colocou em segundo plano para priorizar o jogador que veio do Nova Iguaçu. Então você falar do Tite ali, é assim, cara, é bater em cachorro morto, tudo a respeitar o Tite, que o Tite ali está em baixa, cara. Sabe? É brigar contra alguém que está fragilizado. E alegando o quê? O Tite já o herdou na reserva dos tempos do Jorge Sampaoli. Péssimo. Ao atacar a diretoria, né, ele piorou a relação dele, inclusive com pessoas como o Marcos Braz, né, que era o cara que era sempre seu defensor. O Marcos Braz foi quem trouxe o Gabigol para o Brasil em 2019, emprestado. Muita gente ali dentro não queria. Até na comissão técnica. Problemático e tal. E, de fato, deu certo. Deu certo. Mas ele não joga bem há 2 anos. A exceção foi a partida no Rio de Janeiro, né? Finalmente, né? Ele fez um bom jogo. Ontem voltou ao seu atual normal, jogou nada. Pior que ele ontem, só o Michael. Figura nula. Não faz um pivô, não divide uma bola. Jogando de centroavante, não ganha a bola na velocidade. Aí quando entra o Bruno Henrique, é verdade que o Atlético também mudou ali, abriu mão dos 3 zagueiros, deu mais espaços, mas no primeiro tempo eu já vi espaço, que ele não sabia aproveitar. Entra o Bruno Henrique, que é mais velho do que ele, 5 anos, e o Bruno Henrique muda completamente. O Flamengo fica muito mais perigoso. O Bruno Henrique, ele arrasta o time para o ataque, ele vai no jogo físico, tem jogo aéreo, dá assistência para o gol. Aliás, o Bruno Henrique deu passe para o gol no 1-0 do Corinthians, fez o gol no Bahia, deu passe para o gol do Arrascaeta contra o Bahia do jogo do Maracanã. Ontem deu passe para o gol. O Bruno Henrique é útil. O Gabriel, tirando o jogo do Maracanã, em que ele conseguiu finalmente dar um retorno técnico, ele não joga nada há 2 anos. Há 2 anos. É uma crendice. Você achar, não, ele vai voltar a jogar. Bem, esse valor aí, pelo que o site GE publica, né? Se você fizer a conta, 4 anos de contrato, que os colegas estão informando, isso dá mais ou menos mais de 25 milhões de euros em 4 anos. Se alguém quer pagar, a sorte dele, que seja feliz. Eu acho que é o tipo da gestão absolutamente à moda antiga.
que não é baseada em fatos concretos, e sim na fé de que o cara vai voltar a jogar bem. Isso me lembra um pouco o Fred sendo disputado por Cruzeiro e Atlético, né? O Atlético foi buscar o Fred do Fluminense, depois o Cruzeiro tirou, ficaram brigando na justiça. Nenhuma variação técnica, relação custo-benefício, enfim. Mas, enfim, aí é um problema do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, né? Mas ele agiu mal, como sempre ele agiu mal. É possível, Thiago, que ele nem jogue mais pelo Flamengo. Porque agora os dirigentes vão conversar com o Felipe Luiz, conversar com o jogador e ver o que fazer. Tem 6 jogos ainda do campeonato. Se o Felipe Luiz conseguir contornar de uma maneira que ele possa ainda colaborar, digamos assim, ele vai jogar. Se os dirigentes perceberem que ele no ambiente vai mais atrapalhar do que ajudar, é possível que ele nem seja mais relacionado. Fique encostado, como já ficou por outras razões em outros momentos. Foi um dos poucos jogadores que não foi à festa, né, de comemoração do título. Claramente estava deslocado ontem, lá numa ponta assim, né, nem estava de perto da taça, estava num cantinho assim na hora da foto, longe dos demais ali. O Felipe Luiz até ficou perto dele em dado momento. E vai sair do Flamengo, na minha opinião, pela porta dos fundos. Arranhou a sua idolatria com boa parte da torcida, tirando os gabizetes fanáticos. Muita gente está decepcionada com o jogador. E ontem, com essa atitude, mais torcedores do Flamengo ficaram decepcionados com ele. Aqueles que ainda nutriam um certo carinho, uma tolerância até com algumas bobagens cometidas, como vestir camisa de outro clube, flertar com torcida de outro clube, mandar beijo para o técnico adversário depois de uma derrota, aquele problema do exame antidoping, enfim. Tem gente que ainda assim relevava. E ontem muita gente falou, cara, não dá. Realmente não surpreende nada. Ele é um cara de sorte porque tem alguém disposto a pagar essa quantia toda por ele. Eu já falei e repito, jamais eu ofereceria uma renovação de contrato com aumento para ele. Eu, no máximo, pela história dele, se eu fosse dirigente, era mais 1 ano e daria... Qual é o indexador aqui para correção monetária? Aplica ali, não quer, tchau. E aí uma coisa que eu tenho que dizer aqui, até por uma questão de coerência, de critica muito os dirigentes, no ano passado, em outubro, eu trouxe a notícia de que o Flamengo estava negociando com o Bruno Henrique, com ele. Bruno Henrique estava difícil, ele estava mais perto de assinar. Aí no dia 15 de novembro do ano passado, eu fiz uma entrevista com o presidente do Flamengo sobre o estádio. Foi a primeira vez que ele falou sobre SAF, inclusive, agora diz que é contra. E perguntei do Gabriel, da renovação. Ele falou que não renovaria naquelas bases, em outras palavras. E, de fato, ele manteve. Não renovou. Não teve papo. Ele fez uma proposta generosa de 1 ano, com 50% de aumento. Eu acho uma proposta totalmente fora da realidade pelo futebol apresentado. E ele não quis. E, de fato, o Landim manteve a mesma posição e acho que acertou em não oferecer mais e não embarcar no oba-oba de um jogo bom que ele fez no Maracanã, que é muito pouco pelo que ele custa. Né, deu um retorno técnico muito pequeno, baixíssimo ao longo de quase 2 temporadas. E acho que o Flamengo ontem só teve boas notícias. Foi campeão, jogou bem e se livrou de um problema. Se livrou de um problema e alivia a folha de pagamento, pode buscar um outro jogador para a posição, observar bem o mercado, talvez até sem pagar multa rescisória, se tiver um mínimo de visão de mercado, para encontrar um bom centroavante que possa ocupar ali o espaço até a volta do Pedro e depois possa ser um bom reserva na eventualidade do titular, quando ele voltar a jogar, não estar à disposição